evangelismo. E o título da minha mensagem é: Além do ide, tem o vinde. O ensino de Jesus sobre o evangelismo, a verdadeira forma de evangelizar. Alguns teólogos dizem, irmãos, que a missão principal da igreja é glorificar a Deus. A missão principal da igreja é glorificar a Deus. Você pode ter uma outra opinião sobre isso. Qual é a verdadeira missão da igreja? Muitos dizem que é adorar a Deus, que é glorificar a Deus. E eu quero ousar em dizer aqui que nós fomos criados com o propósito de glorificar a Deus. Em tudo. O nosso ser tem que glorificar a Deus. Fomos criados com este propósito para a glória de Deus. Em tudo o que fazemos. Mas a principal missão da igreja, no meu ponto de vista, é a evangelização. O propósito é glorificar a Deus. A missão da igreja é pregar o evangelho. É a evangelização. Criados com propósitos e enviados para cumprir essa missão. Pode ter uma outra definição e você pode até discutir sobre isso. Vou respeitar a sua. Deus tem uma missão para a humanidade, chamada Missio Dei, a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Para a humanidade. Deus tem uma missão, e é a igreja que deve cumprir essa missão. A missão de Deus é cumprida pela igreja. Aí vem a missão, da igreja. Somos chamados para isso. Para cumprir a missão de Deus, com o propósito de glorificar a Deus. Veja o que Abacuque 2,14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, é uma profecia, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E Timóteo, 1 Timóteo 2, 3 e 4 também diz: porque isto é bom e agradável a Deus, ou diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos no grego é todos, tá? Vocês querem ver todos no grego? É todos mesmo. Que todos venham a se salvar e venham ao conhecimento da verdade. Então é propósito de Deus, é missão de Deus que todas as pessoas se salvem, que toda a humanidade se salve, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E a igreja, que para isso, e a igreja, que isso se cumpra, é responsável em obedecer uma ordem. Para que essa missão de Deus se cumpra, nós, igreja, temos que responder, obedecer uma ordem, que é o ide. Existia uma missionária, na fronteira com o Brasil, Sofia Miller. Em entrevista perguntaram para ela como se deu o seu chamado missionário. Ela falou assim: não, eu não tive nenhum chamado, eu li uma ordem e obedeci. E foi evangelizar entre os índios, tradução da língua, a Bíblia para a língua. Pegou na fronteira aqui na Colômbia e veio para o Brasil. Entrou, sem saber, ela já estava no Brasil. Porque ela falou: eu não tenho um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. E essa ordem foi dada por quem? Mateus 28, 19, a gente vai ler depois, tá? Pensando em tudo isso, eu quero trazer nessa manhã para vocês o entendimento, ou que nós venhamos a entender também, não só o ide, mas também o vinde. E eu vou traduzir para vocês o meu pensamento em relação a isso. E para isso nós vamos trabalhar em 2 textos, bem simples, conhecidos, trazendo esse entendimento, que se não houver um mover interno, jamais nós vamos ter autoridade para realizar o externo. Se não houver um mover entre nós, um mover da igreja,
dessas duas formas de evangelizar, nós não teremos autoridade para sair para fora. A mesma coisa que eu vou para a academia e ter um personal gordo. Não condiz, né, gente? Eu quero uma nutricionista, ela está acima do peso. E como que eu posso anunciar o evangelho lá fora se aqui dentro eu não estou anunciando? Mas como, pastor, anunciar o evangelho daqui de dentro? Nós vamos entender pelos dois textos. Tá? E eu vou repetir essa frase, se você quiser anotar. Se não houver um mover interno na igreja, jamais teremos autoridade para realizar o externo. Primeiro texto, João 17, versículo 20 e 21. Se você puder pôr, eu espero, João 17, 20 e 21. Enquanto o Rafael tira uma foto para as redes sociais. Ok? A minha versão está aqui. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. É uma oração de Jesus. Para que todos sejam um, preste atenção, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós. Ok? Qual que é a oração? Ele roga não só por aqueles que estão ao redor dele, mas por todos aqueles que ainda creriam em Jesus, e isso se inclui a nós, e ainda aqueles que vão crer, para que todos sejam um, como ele é com o Pai com ele, e que nós também sejamos um com ele, para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus? Quando nós formos um com ele e um entre nós. Sem palavras. Você não precisa gritar. Você não precisa falar nada. Esse primeiro texto mostra que a unidade faz com que o mundo veja e creia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele foi enviado por Deus para nos salvar. Você não precisa gritar, você não precisa bater de porta em porta, você não precisa ser espalhafatoso, simplesmente em cumprindo, em obedecendo e em tendo essa unidade da oração de Jesus, o mundo vai entender e conhecer que Deus o enviou. Porque ele vai olhar para a unidade da igreja e vai dizer, realmente Jesus é o Filho de Deus. Realmente Jesus conseguiu unir esse povo. Realmente esse povo está demonstrando a autoridade de Jesus. A divindade de Cristo. Sem palavras, irmãos. Sem palavras. Qual é a mensagem que evangelizamos? Que Jesus veio ao mundo e as pessoas precisam crer nele. Essa é a mensagem do evangelho. Ele veio para salvar o pecador. Agora, o próprio Jesus diz que quando nós formos um de fato, isso seria demonstrado ao mundo. E por verem a nossa unidade, eles iriam crer nele. Iriam crer em Jesus. Essa é a missão interna da igreja, irmãos. Esses são os nossos bastidores. É esse momento que nós estamos aqui em unidade, num só propósito. Não estou pregando isso porque eu estou dizendo que não há unidade, não é isso. Eu estou querendo mostrar uma forma eficaz de evangelismo sem palavras. Só com atitudes, só com a unidade. Então esses são os nossos bastidores. A nossa missão interna, que ela sai das quatro paredes, que as pessoas de fora vão realmente entender a divindade de Jesus. Isso não somente é um mandamento, mas é uma oração que foi feita por aquele que é um com o Pai. E essa unidade confirma a divindade de Cristo. Quando todos nós estivermos unidos, uns com os outros e unidos com Ele, o mundo saberá que Deus enviou Jesus Cristo. Porque quando os de fora olham para nós e vê unidade, e isso tem acontecido, porque quando
é um sinal de que quando o Senhor começa a acrescentar a igreja, né? O Senhor começa a acrescentar, é um sinal que a igreja está vivendo em unidade, que a igreja está cumprindo o seu papel. E eu estou aqui para reforçar isso, ainda mais agora começando missões. A missão da igreja é evangelizar. Não, isso não é um trabalho específico de um ministério, isso é missão da igreja. Vamos ver isso. É um mandamento, né? Eu quero trazer essa palavra, não é para exortação ou chamar a atenção de ninguém. Eu quero mostrar a forma mais eficaz de se evangelizar, de mostrar ao mundo, de mostrar Cristo ao mundo sem falar uma palavra. Não que a gente não vá falar, não é isso. Mas o princípio está aqui, de que no silêncio, o mundo vai saber que Jesus Cristo foi enviado por Deus. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. O alvo é Jesus Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu quero terminar esse ponto, né, trazendo a explanação deste texto, lendo Atos 2, 42 a 47, que mostra claramente o resultado da unidade da igreja. Qual é o resultado no início do cristianismo? Qual é o resultado da unidade na igreja? Atos 2, 42 a 47. Diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, unidade, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, unidade, e tinham tudo em comum, unidade, e vendiam as suas propriedades e bem, e repartiam com todos, unidade, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias, unidade no templo, e partindo o pão de casa em casa, unidade, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, unidade, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o que acontecia? Olha o resultado. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Sem palavras, só com atitudes. Guarde esse texto, estude em casa. Mas tem um outro texto ainda que eu quero falar para vocês, que sai da própria boca de Jesus. Esse primeiro texto foi uma oração, ele rogava ao Pai. Esse segundo agora ele fala para aqueles que estão próximos, que sai da própria boca de Jesus, que também é poderoso, para que a partir de nós sejamos conhecidos pelo mundo. Presta atenção, quando eu estou em unidade, o mundo vai saber que Deus enviou Jesus Cristo. E quando eu cumpro agora esse outro texto, o mundo vai saber quem nós somos. Aí já muda de figura. O outro é para mostrar Jesus, o outro é para mostrar a igreja. João 13, 34 e 35. Pois aí, João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos... De novo o grego aqui, tá? Todos é todos. Todos, o quê? Conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu não estou dizendo que nós não estamos nos amando, nem que estamos nos amassando, né? Tem um cara que falou assim, Jesus disse que nos amássemos e não que nos amassemos, né? Então, o amor da igreja, uns pelos outros, vai demonstrar, vai nos mostrar para o mundo que realmente somos discípulos de Cristo. Nisto o quê? No amor, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Também um evangelismo sem palavras. Talvez você não goste, não tenha, né, a desenvoltura, ou seja tímido.
em comunicar o evangelho e sair pregando o evangelho. Então, se você cumprir esses dois, se nós cumprirmos como igreja esses dois versículos, esses dois mandamentos de Jesus, essas duas palavras, o Senhor vai acrescentar automaticamente à igreja. A igreja vai atrair os pecadores. A igreja vai mostrar onde nós estamos. Talvez tentamos de várias formas testemunhar que somos cristãos, né? Um crente de verdade, irmão, se ele chega num novo emprego, se ele chega num ambiente, logo ele está doido para avisar e falar que ele é crente. E se alguém está meio diferente, fala um negócio, ele já vai com a palavra, ele já vai com o versículo. Quando eu dei baixa do exército, fiquei 1 ano em Dourados, passei no concurso público para agente penitenciário, fiquei 1 ano e 8 meses, não aguentei mais sair. Mas as pessoas me chamavam de Bíblia ambulante. Por quê? Porque cada assunto, cada conversa, eu falava, a Bíblia diz isso a esse respeito. A Bíblia diz isso a esse respeito. E os caras, mas você só fala a Bíblia? A Bíblia diz isso a esse respeito. E depois de muito tempo você vai encontrar colegas, me chamavam de Celal, né? Celal, estou na igreja. Então, às vezes, nós não temos essa desenvoltura de falar, e então a gente precisa, sem palavras, entender que podemos evangelizar, né? Então, porque existem os envergonhados, existem os tímidos, mas também existem aqueles que não estão dando muita importância para isso. Os 3 S, salvo, né? Sentado e sossegado. Estou salvo e acabou, o resto não interessa. O mundo caindo ao meu redor, eu estou salvo, vou para o céu e pronto. Mas o texto diz, né, diz o texto, que o amor uns pelos outros confirma o nosso discipulado e que de fato somos convertidos. Porque um verdadeiro discípulo, ele mostra que é convertido. E quando eu amo o meu próximo, quando eu amo o meu irmão, eu mostro ao mundo que sou discípulo de Cristo, que eu sou convertido, de fato e de verdade. Porque as pessoas estão olhando para mim, tá? A expressão no texto, nisto conhecerão que sois meus discípulos, simplesmente está dizendo que não precisamos gritar ao mundo, não precisamos fazer piruletas, né, para que as pessoas saibam quem nós somos. Somos seus discípulos, e esse amor entre nós vai gritar mais alto. O amor vai gritar mais alto, só cumprindo esses 2 textos, a unidade da igreja e o amor entre os irmãos. Isso é poderoso, quando amamos de fato e de verdade, né? O discípulo é aquele que segue, é aquele que aprende, é aquele que pisa nas pegadas do seu mestre, é o talmidim, aquele que aprende com o seu mestre. Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Sabe o que significa essa expressão fardo? Porque existiam os fariseus, e o fardo dos fariseus eram pesados. Não era uma mochila que ele carregava, ou um peso, mas era a doutrina. A doutrina dos fariseus era pesada. Eles ordenavam aos homens que cumprissem a sua doutrina, mas eles não davam conta, nem eles, de cumprir a doutrina, porque era pesada. E Jesus vai dizer, olha, o meu fardo, a minha bagagem é mais leve, a minha doutrina é leve, o meu ensinamento é mais leve que o ensinamento dos fariseus. Por isso que Jesus fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso, porque o fardo dos fariseus é pesado, o fardo dos religiosos são pesados, os fardos dos moralistas são pesados, os fardos dos fariseus são pesados, o fardo de Jesus é leve e suave, é suportável a carga. Por isso que ele fala, aprendei de mim, mestre, o discípulo é aquele que aprende com seu mestre, que pisa nas pegadas. Quando nós amamos de fato, de verdade, sem interesse, sem tirar vantagem no amor, porque nós estamos carregados de um falso amor no mundo, né? Isso se torna o mais poderoso evangelismo que a igreja pode fazer a partir de dentro.
Esse amor contagiará os de fora. Nisto todas as pessoas conhecerão que nós somos discípulos de Cristo quando amamos uns aos outros. Mas eu quero perguntar, é fácil amar? É fácil amar quem te trata bem, né? Quem te ama. É muito fácil amar essas pessoas. Mas a Bíblia não dá condição para o amor, não. A Bíblia ordena que amemos uns aos outros. Eu estou falando aqui do amor ágape, do amor de Deus, que exige renúncias, que exige sacrifícios. E vai exigir mesmo. E aquele que não está disposto a sacrificar, não está pronto para amar. Mas é a arma mais poderosa para dizer ao mundo quem nós somos. O amor é a arma mais poderosa para dizer ao mundo quem nós somos. Nisto conhecerão que todos são meus discípulos. Vou ler, finalizando esse ponto aqui, o texto de 1 Coríntios 13, 4 e 7, que vai falar bem claro sobre este amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você não está vivendo, ou suportando, ou vivenciando essas coisas, esse amor ágape não está em você. Você está com um amor eros ou um amor filéu, que é o amor de amigo, de amizade, e o amor erótico, que é para casais. Mas o amor ágape é um amor sem interesse, é o amor de Deus, porque Deus agapau, né, o mundo, amou o mundo de tal maneira, e aí João não consegue expressar esse amor, ele usa a palavra tal maneira, ele não consegue dizer, mensurar a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus, de tal maneira ao ponto de entregar Jesus Cristo. Então o amor é sofredor, benigno, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora eu quero trazer, irmãos, para vocês alguns bloqueadores do amor na igreja. Preste atenção que aqui vai ser um pouquinho mais pesado. Também não estou dizendo que vocês estão fazendo isso, mas que nós precisamos estar alertas, porque essas coisas elas estão tão próximas de nós. Elas estão nos rodeando, buscando a quem possa tragar. E quando abrimos brecha, nessas pequenas coisinhas, a gente pode estar caminhando num caminho ruim. Bloqueadores do amor e bloqueadores da unidade na igreja. Eu quero chamar isso aqui de inimigos da cruz de Cristo. Essas atitudes, esses bloqueadores, inimigos da cruz de Cristo. E são ativados por pessoas que, no meu modo de pensar, ou não são convertidas de fato, ou são ignorantes acerca do amor, né, de Cristo, e a Bíblia vai chamar essas pessoas de carnais. Carnais, a Bíblia chama de carnais, pessoas que têm essas atitudes. E eu quero trazer 1 Coríntios 3:3, um dos textos, que mostra que pessoas que usam esses bloqueadores para bloquear a unidade, para bloquear o amor entre a igreja, e eles se espalham entre nós, eles se espalham na comunidade, eles se infiltram na comunidade, para bloquear isso. Por quê? Porque não quer que Jesus seja conhecido, e não quer que nós sejamos conhecidos como discípulos de Cristo. Então esses inimigos da cruz de Cristo, usam pessoas infiltradas no nosso meio, para que essas coisas não aconteçam. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3:3, porque ainda sois carnais. Paulo não poderia ser pastor de igreja nenhuma na nossa época, irmãos.
Porque ele vai dizer na cara das pessoas, escrever para os coríntios, olha, vocês são carnais. Sabe por que vocês são carnais, diz Paulo? Pois havendo entre vós invejas, bloqueador da unidade, bloqueador do amor. Contendas, bloqueador. Dissensões, bloqueador. Não são porventura carnais e não andais segundo os homens ou segundo a natureza humana? Paulo diz isso aos irmãos de Coríntios, à igreja de Coríntios. Havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, porventura não sois carnais? Então, se há inveja no meu coração, eu estou dando vazão em lugar à carne. Se há dissensão, se há contenda, com certeza eu estou dando lugar à carne. O texto está falando da inveja, irmãos, da contenda. Atitudes que competem e destroem a unidade e o amor entre nós. Destrói. Essas atitudes acabam com a unidade. Esses comportamentos acabam com o amor entre os irmãos. Aí Paulo vai dizer lá em Gálatas 5:19 a 21, a respeito das obras da carne, que também competem contra o Espírito, porque o Espírito ele quer a unidade, o Espírito ele quer amar, mas as obras da carne vão competir com o Espírito, não deixando os frutos do Espírito tomarem conta das nossas vidas, se aflorarem em nós. Ele fala, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, uma lista interminável, invejas, homicídios, bebetices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Existem mais coisas, mas não pôs aqui na lista, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque, aí eu vou continuar a escrita de Paulo aqui, porque não são convertidos. Faltou Paulo escrever isso. Não herdarão o reino de Deus, porque não são convertidos. Quem pratica tais coisas. Isso é um alerta para a gente se policiar, porque nós somos fracos, nós somos humanos, e muitas vezes essas coisas querem nos dominar, a gente precisa dobrar o nosso joelho e clamar ao favor do Senhor. Essas sementes, eu chamo sementes de malignidade, que são semeadas pelo próprio diabo dentro da igreja, para que não se cumpra a palavra, e a igreja entra em confusão. Sabe o que eu tenho prestado atenção, irmãos, nas igrejas, não só de Campo Grande, mas na maioria das igrejas, e principalmente nas igrejas batistas, que eu acho que os batistas são fracos de oração. A gente precisa orar mais pela nossa igreja. Quando a igreja está indo bem, está no seu patamar, no seu auge, algo acontece. Ela decai. Ela volta a estaca zero. Vem outra e começa a trabalhar, tal, quando ela está no auge, de repente, acontece algo, ela cai, declina, começa tudo de novo. Eu não sei o que é isso. Se é uma luta natural e normal que nós enfrentamos no reino de Deus, ou se é algo diabólico que a gente deixa se infiltrar no nosso meio, por falta de vigilância, de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, de se posicionar ante o inimigo. Todos aqui têm experiência de igrejas que estão bem, de repente, cai, racha, o pastor abandona, o pastor deixa. É uma coisa que a gente precisa pensar e avaliar como Terceira Igreja Batista, onde nós estamos é onde nós queremos chegar, e de que maneira nós vamos chegar. Começamos hoje o estudo para batismo, tá? Quem quiser ainda dá tempo de entrar. Ainda falta eu dizer, irmão, já estou terminando, caminhando para a conclusão aqui.
Falta em dizer da ambição, pessoas ambiciosas, julgamento precipitado sem conhecimento. Quantas pessoas me julgaram sem me conhecer, sem te conhecer, simplesmente porque eu ouvi alguém dizer. Alguém falou mal de mim para uma outra pessoa, quando aquela pessoa me viu, não se associou à minha pessoa, quem eu sou realmente, não procurou, mas associou-se às palavras, às sementes de contendas, né, de difamação que a outra pessoa falou no ouvido dela. Tinha uma irmã, esse casal de pastores, eles são pastores agora, são missionários. Eles vieram para a nossa igreja e a mulher tinha ódio de mim. A irmã tinha ódio. Todas as vezes que eu pregava, ela saía da igreja bufando de ódio. E aconteceu um episódio com ela, na casa dela, na vida espiritual dela, e ela foi a orar, e o Espírito Santo disse, eu falo isso porque ela testemunha isso, tá? Não é o culto. O Espírito Santo disse, chama aquele pastor que você não gosta. O Espírito Santo falou para ela, chama aquele pastor que você não gosta. Aí ela, me ligou, pastor, eu preciso conversar. Chegou lá, ela confessou tudo isso, pediu perdão, nós oramos, ela compartilhou o que estava acontecendo, nós renunciamos, nós quebramos, nós oramos, e foi uma bênção, e aquela irmã passou até a ser uma auxiliar no meu ministério, uma intercessora. E eles hoje são missionários no estado. Nós poderíamos, irmãos, escrever um livro, né? Ainda tem o orgulho, a arrogância, a altivez de espírito, falta de quebrantamento, falta de humilhação, falta de arrependimento. O orgulho não me deixa me arrepender, não me deixa me humilhar. Inimigos da cruz de Cristo, bloqueadores do amor, bloqueadores da unidade. Quantas coisas se levantam para que a igreja não avance, para que a obra missionária não avance. Brigas, rachaduras internas, contendas, confusões, isso no geral, irmãos, na igreja no geral. Isso bloqueia, isso anula o crescimento, isso anula o evangelismo sem palavras na igreja. Poderíamos escrever um livro de tantas coisas que levantam para impedir o avanço da igreja, mas poderoso é Deus para derrubar fortalezas, como diz 2 Coríntios 10, 3 a 5, porque não andamos na carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então nós como igreja temos armas espirituais, não militamos na carne, mas as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, e armas espirituais são mais poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E a gente precisa se apoderar dessas armas espirituais: oração, jejum, santificação, unidade, amor, perseverança, porque as armas da nossa milícia não são carnais. E finalizando, irmãos, nossa tarefa, nossa missão, nossa responsabilidade como igreja ainda está em vigor. Ainda está em vigor. Deus conta conosco para cumprirmos a sua missão. A missão não é nossa, a missão é de Deus. E Ele dá a ordem para que a igreja cumpra a sua missão. E não é, irmãos, a obra de missionária e a evangelização não é responsabilidade de um departamento, não é responsabilidade de um ministério,
Ah, é o pastor Reovaldo que está em missões e evangelismo, ele que se vire. Não é isso não. Cada um de nós que foi salvos por Cristo. Por que que Jesus reuniu 12? Para simplesmente viver na plenitude do Evangelho, desfrutando das bênçãos? Ele reuniu 12 para ensinar, para dar continuidade na obra. E esse ensinamento iria passar de geração em geração, para que a igreja aprendesse a dar continuidade na obra de evangelização. Não parou, não estagnou. Eu postei nas redes sociais, procura-se evangelistas, e postei um texto embaixo, 2, 3 pessoas que me retornaram. Onde deveria ser toda a igreja: pastor, estou evangelizando. Pastor, estou trazendo alguém para a igreja. Pastor, estou fazendo a minha parte. Pastor, a igreja está crescendo porque eu estou trazendo. Não é minha responsabilidade, não é do Ministério de Missões, não é do Ministério de Evangelismo, não é da ação social, que também está direto ao evangelismo. É de toda a igreja, salvos para salvar. Salvos para salvar. E a ordem de Jesus não foi só para os 12. Foi para todos aqueles que estavam reunidos ali. Que possamos sair, irmãos, de uma igreja de programas. Igreja de programas. Eu sou contra, literalmente contra, não respeito, mas eu não dou muito vazão, muito valor a evangelismo em massa. Ah, vamos fazer um palco, vamos cantar no centro da cidade, vamos trazer um pregador e vamos falar de Jesus, aí vem uma multidão na frente, essas pessoas vão embora, você nunca mais vê. Se elas procuraram a igreja e tiveram uma conversão genuína, talvez dê frutos. Mas fica muito solto, muito aleatório. Eu não acredito nesse tipo de evangelismo. Eu acredito no evangelismo que você, nem que demore 1 ano, 2 anos, mas você ganha essa pessoa para Cristo. É o tete a tete, é o individual, é o comer junto, é o participar junto, é orar junto. Eu acredito num crescimento de igreja do 1+1. Qual de nós, salvos, convertidos de verdade, adoradores, que não temos condições de ganhar uma pessoa por ano, no mínimo? A classe de batismo estava linda hoje. Nunca tive tantos alunos como né, tivemos, que a minha esposa está de me auxiliar. Linda, e está vindo mais gente. Fora as crianças ainda que vão chegar. Mas eu acredito, irmãos, no evangelismo individual. Que você pega uma pessoa, pega o seu vizinho, pega o cara da academia, pega o cara que está sentado do seu lado no trabalho, pega aquele que você encontra todo dia no ponto de ônibus, pega aquele motorista de Uber que você gosta de andar sempre com ele porque você já se tornou amigo. Ganhe essa pessoa para Cristo, traz ela para o batismo e continue ensinando até que ela ensine outro. Deixa eu falar um pouquinho do Tota. Todo mundo está conhecendo o Tota, né? Não vou expor a vida do Tota não, mas vou falar o que está acontecendo. O Tota está vindo para a igreja e já passamos ele para o Washington, né? Que é o personal Washington discipular o Tota. E a gente está auxiliando. Mas o Washington já está incentivando o Tota, né? A já compartilhar o evangelho com outro. Já orar por outros. Na lata, sim. Porque na China, irmão, você se converte hoje, amanhã você é líder de pequeno grupo. Não tem tempo. Nós que fazemos mimimi, temos que ter curso, temos que aprender, né? Ah, se eu não ensinar, não tiver um curso, eu não vou. Lá se converte hoje, amanhã ele já está na casa dele abrindo célula. Eu conheci
Pastor Mauro falava de púlpito que os muçulmanos estavam tendo sonhos com Jesus e se convertendo. Eu conheci um que teve sonho com Jesus. Eu ouvi ele pregar, ele disse que o Senhor visitou ele, apareceu ele em sonho e disse: eu sei que amanhã você vai fazer maldade, eu sei que amanhã você vai fazer coisas ruins, mesmo assim eu continuo te amando. Ele levantou, acordou assustado, foi na casa de alguém que pregava o evangelho, entendeu? Na outra semana, no outro dia, ele já abriu a casa dele para receber pessoas que estavam sonhando com Jesus. Não passou por discipulado, não passou por curso, não passou por pós-graduação, não passou por nada. Obedeceu ao Senhor. Lógico que é uma realidade diferente. Lógico que tem que ter uma cultura, a gente tem que analisar. Mas nós estamos fazendo muito mimimi para poder pregar a palavra, para poder evangelizar. Não é papel meu não, irmãos. Olha que eu ainda não evangelizo como deveria. Estou muito aquém. É responsabilidade da igreja. Então vamos sair de uma igreja de programa, centrada em nós mesmos, né, para uma igreja missional, que de dentro para fora anuncia Cristo. Começa aqui dentro, na unidade e no amor, demonstrando que Cristo veio ao mundo através dessa unidade, e que somos seus discípulos através do amor, que possamos sair obedecendo uma ordem do Supremo Mestre. Se você ler essa ordem e obedecer, você vai fazer, você vai ser um evangelista, você vai pregar a palavra, porque não tem outra explicação, não tem outra função da igreja. O propósito é adorar a Deus. Mas a missão é pregar o evangelho até que ele venha. Frutos que dure para a vida eterna. E a ordem é, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que eu falo, irmãos, que tem que ser individual, tem que ser no tete a tete? Mira um. Se Deus me der uma igreja com 20 membros, e esses 20 membros ganharem um por ano, em um ano eu vou ter 40 membros, em 2 anos eu vou ter 80 membros, em 3 anos eu vou ter 120 membros. Em 4 anos, 440 membros. Em 5 anos, 200, 400, 300 e... por aí vai. Na minha época, podia matar a aula, eu matei essa aula, irmãos. Eu fugi. Mas é isso aí. Sempre vai... Por quê? Porque um ensina o outro, que ensina o outro, que ensina o outro, que ensina o outro. Em 5 anos, uma igreja de 800 membros. E nós estamos aqui há 68 anos. Vamos fazer 70 anos, né? É isso? 69, vamos fazer 70. Chegamos a 2.000, baixamos para 700. Estamos indo para 800, 900 de novo. E tomara a Deus que nós não... E desses que já são 800, muitos já saíram, que não pediram sua transferência ainda, que não se desligaram. Porque a igreja assim vai e volta, vai e volta, vai e volta. Deixa eu finalizar com uma palavra aqui, para vocês que estão chegando, para quem está me ouvindo em casa, e para quem me ouvirá ainda. Se você sai de uma igreja machucado, sem se tratar lá, e achar que você vai continuar a sua vida de cristão aqui bonitinho, você está muito enganado. Você tem que se voltar aonde você foi ferido, se consertar e depois vir na direção de Deus, porque a primeira pessoa que te ferir aqui, você vai pular, vai sair fora. Isso é certo. Vocês me entenderam? Não venha de uma outra igreja machucado para achar que vai se curar aqui, porque aqui você vai ser orientado a voltar para lá.
São tantas coisas, irmãos. Lucas capítulo 5 fala do leproso. Quando o leproso é curado, onde Jesus manda ele ir? Vá lá no teu pastor, querido. Vai lá naquele que te expulsou da igreja. Vai lá naquele que te excluiu. Fala, pastor, estou curado, estou sarado, eu posso voltar para a igreja. Se você não se consertar, não curar o seu coração, é só mais uma igreja que você vai passar. Nós estamos aqui dispostos a te ajudar a curar o seu coração. Nós estamos aqui dispostos a te ensinar a fazer discípulos, a batizar esses discípulos e a ensinar esses discípulos a guardar todas as coisas que Cristo tem mandado. E que na unidade e que no amor nós possamos demonstrar Cristo para as pessoas. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Perdoe que eu estou indo até 11h40. Que você tenha um almoço poderosíssimo com a sua família, na presença de Deus. Que você tenha um restante de domingo maravilhoso, encharcado pela graça de Deus. Que ao você ler a palavra, Deus possa abrir as letras assim e fazer você enxergar por trás delas, para entender a revelação de Deus ao seu respeito, ao respeito do que você tem que fazer. Que esse tempo de escassez que estão prevendo para a nossa nação, é só para os ímpios, é só para aqueles que não temem a Deus, porque a igreja do Senhor será guardada, a igreja do Senhor será protegida. E nós vamos receber a cada dia poder e autoridade para estar em comunhão, para estar amando uns aos outros, para que mesmo sem palavras nós possamos ganhar os outros.